Muito bom dia, vamos lá voltar ao normal então, ou talvez começar o ano como muitos dizem aqui no Brasil, 23 de fevereiro pós-carnaval, onde o mercado já funciona no dia inteiro, tá? Ontem nos Estados Unidos tivemos a ata do FONC, ou seja, a ata do Comitê de Política Monetária do Banco Central Americano, o Federal Reserve, em que ele mostrou preocupação ainda com a inflação, que apesar de achar que já atingiu o pico, como eu venho falando aqui, ela ainda mostra resiliência em cair, mercado de trabalho por lá extremamente forte e que eles deverão seguir subindo juros mais ainda para conter a inflação que ela está ainda disseminada mais do que eles esperavam na economia, tá? Expliquei ontem o fator dos juros americanos subirem e afetar o restante do mundo no meu vídeo que está disponível também, seja no YouTube ou aqui no meu feed, mas qualquer dúvida, por favor, me pergunta, tá? Hoje tem dados do PIB e mais dados de inflação dos Estados Unidos que, sem dúvida nenhuma, o mercado espera com essa expectativa e veremos agora ao longo do dia, tá? Bom, na Europa, a Áustria teve uma inflação de 11,2%. No mês anterior tinha vindo 10,2%, então continuou crescendo, a máxima desde 1958. O Banco Central Europeu também vem mostrando preocupação e deverá subir seus juros, E mais, daqui a pouco, agora são 6h30 da manhã, daqui meia hora tem dados de inflação da zona do euro que eu também vou postar assim que sair. Agora lá na Ásia, depois da reabertura da China, Singapura e Hong Kong com inflação também acima do que o mercado esperava. E a Coreia, que tem inflação de 4,95%, manteve a sua taxa de juros inalterada em 3,5%. Então taxa de 3,5%, inflação de 4,95%, taxa de juros real negativa na Coreia, tá? Outro ponto importante, o Banco Central do Iraque falou que planeja aceitar Yuan, a moeda chinesa, na relação comercial com a China. Fiz um post na semana passada explicando que os países do GCC, o Conselho de Cooperação do Golfo, eles já estão negociando com a China, depois do presidente chinês visitar no final do ano passado os países, a Arábia Saudita, em que eles podem sim negociar petróleo aceitando pagamento de moeda chinesa. Isso é uma afronta verdadeiramente ao dólar, que no meu entender deve demorar muito ainda para acontecer, mas é um processo que ele já se iniciou, tá bom? Bom, aqui no Brasil o que a gente viu foi uma entrevista interessante do Ricardo K, que ele é dono da RK Partners, um dos maiores mais conceituados em reestruturações de empresas no Brasil, falando uma coisa que a gente vem falando aqui há 2 anos. As empresas estão extremamente alavancadas, o custo de crédito subiu, o dinheiro em abundância injetado nos mercados nos últimos anos, que levou uma liquidez completamente fora do comum, com taxa de juros extremamente baixas, o custo agora chegou. Muitas dessas empresas estão com dificuldade de refinanciar as suas dívidas, de encontrar crédito, principalmente pelo receio que a Americana gerou no mercado. Os bancos cedendo menos crédito, agora um custo muito mais alto, e as empresas, muitas delas, com dívidas vencendo no segundo semestre. Segundo ele, isso pode ser sim um problema que venha a ser sistêmico em determinado setor, como varejista ou algum outro, tá? Então, muita atenção. É o que eu falo, a gente tem falado muito para nossos clientes, dolarize uma parte do patrimônio, ou aqui no Brasil, ativos atrelados à inflação, que a gente faz análise de crédito mais minuciosa, mesmo assim a gente está sempre uma parte assim, exposto ao risco. Então quem tiver dúvida, por favor, estou à disposição, me procurem, tá? Além do mais, em março voltarão impostos dos combustíveis anunciados já pelo governo Lula. Isso representa quase 29 bilhões de arrecadação. Um estado que quer crescer, naturalmente, vai voltar a tributar muito mais. Infelizmente, esse é o caminho, tá? Bom, na nova diretoria da Petrobras, alguns bancos, inclusive o Citibank, vem mostrando até preocupação com o caminho que virá pela Petrobras, tá? 2 novos diretores indicados pelo presidente petista Jean Paul Prats da Petrobras, que deixam em aberto qual o caminho que a empresa vai seguir. Lembrando que de 2021 para cá a empresa distribuiu 282 bilhões em dividendos, sendo que 104 bi foi para o cofre do governo, que é o maior acionista, tá? E aqui em São Paulo, uma ótima notícia, mais 6 leilões rodoviários até 2026 deverá ser posto em marcha, e nessa agenda de desestatização do Estado, promovida pelo Tarcísio, em que deverá arrecadar pelo menos 32 bilhões de reais. Uma ótima quinta-feira para todos.